Bom dia. Vamos esperar mais uns minutinhos para chegar mais alguém na nossa meditação poética. Esperar só um pouquinho mais para a gente começar. Bom, gente, eu vou começar falando um pouquinho, né, que eu tô bem sumida do canal, mas quem viu minha última postagem, né, no Instagram, aqui mesmo no Instagram, né, e também no Facebook, compreendeu que eu tô passando por um momento muito grande de perda. Essa postagem, acho que foi a última postagem que eu fiz, foi no dia do meu aniversário, e eu tô passando por esse momento de perda, né? E foi justamente essa perda que me motivou a criar esses 15 encontros de meditações poéticas. Eu não sei quem me acompanha se vai lembrar, né? Mas eu sempre falo da importância da literatura em vários aspectos da nossa vida. E um deles que eu venho compartilhar com vocês aqui hoje é exatamente o efeito plástico das palavras no papel. Por quê? Porque ler o que você sente, né? Ou ser levado a um estado de pensamento em que a gente se sinta acolhido, né? É terapêutico. Então a literatura, para mim, né? Ela também é essa aliada, né? Ela também tem esse efeito terapêutico, né? E eu quero compartilhar com vocês essa possibilidade que o texto literário, né, ele nos dá por meio de trechos que nos trazem, né, que nos traduzem, na verdade, e nos ensinam e também nos acolhem, né? Então a meditação é rápida e colabora para iniciarmos, né, o dia de uma maneira mais leve, de uma maneira bem, né? Iniciar o dia bem. Eu vou ler o trecho e vou fazer também, além do trecho, né, que eu vou ler, eu vou iniciar, né, alguns comentários, né, a partir da minha compreensão, do que aquele texto me tocou, né, e trazendo, claro, possibilidades de leitura, né, que eu tirei para mim nesse momento que, como eu compartilhei com vocês, eu estou passando, né. A meditação poética, ela vem com esse objetivo, né? Ela vem trazendo realmente essa possibilidade da gente nos traduzir por meio da literatura, por meio do texto literário, que é, como eu falei no início, né? Esse salvamento muitas das vezes, né? E uma tentativa de cura, uma possibilidade de cura, porque também é uma das funções da literatura. Então vamos lá para o nosso texto de hoje. O texto de hoje que eu trago, né, nesses 20 minutos que nós vamos ter, é de Manuel de Barros, que está no Livro das Ignorâncias. Dessa forma aqui que está escrito, né? E eu trouxe esse texto que eu acho muito interessante. Na verdade, é o último que está aqui na obra, né? Que se chama Autorretrato Falado. E ele diz assim: venho de um Cuiabá garimpo e de ruelas entortadas. Meu pai teve uma venda de bananas no Beco da Marinha, onde nasci. Me criei no Pantanal de Corumbá, entre bichos do chão, pessoas humildes, aves, árvores e rios. Aprecio viver em lugares decadentes, por gosto de estar entre pedras e lagartos. Fazer o desprezível ser prezado é coisa que me apraz. Já publiquei 10 livros de poesia. Ao publicá-los, me sinto como que desonrado e fujo para o Pantanal, onde sou abençoado a garças. Me procurei a vida inteira e não me achei, pelo que fui salvo. Descobri que todos os caminhos levam à ignorância. Não fui para a sarjeta porque herdei uma fazenda de gado. Os bois me recriam. Agora eu sou tão ocaso.
Estou na categoria de sofrer do moral, porque só faço coisas inúteis. No meu morrer, tenho uma dor de árvore. Bom, então a gente vai fazer uns comentários aqui a partir do que eu compreendi, do que eu internalizei, né, nesse momento, para que a gente pense um pouquinho, para que a gente flua um pouquinho com o texto literário e que a gente comece o dia bem. Vejam só, venho de um Cuiabá garimpo, onde o chão, né, o chão é precioso, é para além de seus diamantes, para além do seu ouro. As ruelas são entortadas, as ruas são tortas, as ruas não são retas, as ruas não são certas, assim como a vida da gente também, né? Meu pai teve uma venda de bananas no Beco da Marinha, onde nasci. Aqui ele vai nos indicar já a sua origem. Me criei no Pantanal de Corumbá, entre bichos do chão, pessoas humildes, aves, árvores e rios. Vejam só, bichos do chão, pessoas humildes, aves, árvores e rios. Tudo isso constitui a essência do poeta. Aprecio viver em lugares decadentes por gosto de estar entre pedras e lagartos. Aí a pergunta que fica, será que esse lugar é decadente mesmo? O que é decadência? Fazer o desprezível ser prezado é coisa que me apraz. Eu acho que essa é a mensagem principal desse poema. Porque a gente na cidade grande, muitas vezes, despreza a questão da humildade, o lugar simples, né? A natureza, mas no fundo, isso nos constitui. Depois ele diz, já publiquei 10 livros de poesia. Ao publicá-los, me sinto como que desonrado e fujo para o Pantanal, onde sou abençoado a garças. Vejam que a publicação dos livros de poesia se relaciona, de certa forma, ao dinheiro, à popularidade, a ser aclamado pelo público, né? E isso é contrário à essência do poeta. Uma outra coisa também que é muito interessante nesse trecho é que ele diz, sou abençoado a garças. Gente, olha que imagem linda! A natureza o acolhe. A palavra garças também, se nós mudarmos as letras de lugar, se torna graças. Olha que interessante isso. Depois ele diz, me procurei a vida inteira e não me achei, pelo que fui salvo. Quem não se procura? Quem de nós não se procura, né? E que bom que a gente não se acha, né? Porque quando a gente se acha, a gente se define, a gente se limita também, né? Essa eterna busca pela nossa identidade, o quem sou, né? Onde estou, quem sou eu, né? Por aí vai. Isso é uma motivação também, é isso que ele traz aqui. Ele se procurou o tempo todo e ele não se achou. E isso o salvou. Exatamente essa busca que é o importante, né? Descobri que todos os caminhos levam à ignorância. Esse verso aqui também é maravilhoso, porque olha só que interessante. A gente estuda muito, a gente trabalha muito, né? A gente se dedica muito a vida inteira a algum ofício, né? E será que algum de nós, será que alguém já atingiu, né, a plenitude do saber? Será que a gente chegou a esse total conhecimento? Com certeza não, né? Então, o que acontece? É exatamente essa compreensão de que a gente precisa se entender que os caminhos, eles nos levam à dúvida, os caminhos eles nos levam a novos saberes, né? E isso que é o prazeroso da vida, é isso que ele traz pra gente nessa ideia. Isso é bom, gente, porque a dúvida, né, o buscar, isso nos humaniza,
né? Então, assim, esse poema também foi muito significativo para mim nesse momento que eu tô falando para vocês que eu tô vivendo de perda, né? E por isso que eu tô compartilhando com vocês essa possibilidade da literatura, né? Dessa literatura que nos traduz, que nos chama para algum lugar que não é aquele da dor, não é aquele do sofrimento, é um lugar muito maior, é um lugar muito mais aconchegante até. E aí ele continua: não fui para a sarjeta porque herdei uma fazenda de gado. Os bois me recriam. Novamente a gente vai ter aí o encontro com a natureza, né? Agora eu sou tão ocaso. Eu acho linda esse verso porque a gente não é dia e a gente não é noite, né? O poema, o poeta nos chama a ideia de que nós somos ocaso. E o que é o ocaso? O ocaso é exatamente o pôr do sol, é o poente, né? Então, a beleza do pôr do sol nos constitui, nem uma coisa nem outra, nem tanta dor, né? Nem tanto sofrimento, nem tanta escuridão. A beleza do pôr do sol que constitui a gente, eu acho que esse é o caminho, né? Nem noite, nem dia, mas na verdade um meio termo, né? Um meio termo de luz, um meio termo de paz, porque é lindo o pôr do sol, né? Todo mundo gosta, todo mundo acha muito romântico, poético. Inclusive aqui no Rio de Janeiro existe o pôr do sol, né? E aí o pessoal bate palma e tudo mais, e claro, em muitos outros lugares também. Mas para que a gente compreenda essa importância de não ser um lado nem outro, mas ser um caminho do meio, né? Estou na categoria de sofrer do moral, porque só faço coisas inúteis. Vejam só, levando em conta como a gente vive nas grandes cidades, né? O poeta ele compara o ser útil a ser inútil, né? Agora eu fico me questionando, será que acordar cedo, pegar uma condução cheia, né? Retornar para casa no final do dia cansado, a gente está sendo útil para quem? Né? A quem a gente está dedicando a nossa utilidade? Né? Será que isso que você faz no dia a dia te faz útil? Será que a tua rotina te faz útil? É uma coisa a se pensar, né? No meu morrer tem uma dor de árvore. Aqui a gente está vendo novamente essa simbiose com a natureza, essa mistura com a natureza, né? Que já é parte integrante do poeta. Então, é claro, né, gente, que desse poema todo aqui, a gente tem que entender também que a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que ganhar o nosso pão de cada dia. Mas a gente também tem que ter uma horinha para nós, uma horinha de descuido, né? Que Guimarães Rosa fala, né? Que a felicidade também está nessas horinhas de descuido, nessas horinhas de distração, nessas horinhas que a gente olha para dentro, olha para a gente, né? E se conecta com a gente mesmo. Então, o que fica disso tudo, nessa meditação poética de hoje, é que a gente precisa buscar a nossa essência, né? A gente precisa buscar a nossa essência, a gente precisa se conectar com coisas que diz da gente, que nos traduz, que conversa, que dialoga com a nossa essência, né? Que muitas vezes a gente perde na correria do dia a dia. E a natureza, claro, segundo o próprio poema traz pra gente, é uma grande aliada, né? Nesse processo, por exemplo, que eu estou trazendo aqui para vocês, nesse processo de cura. A natureza é uma grande aliada nesse processo. E aí, gente, né, fica aquela dica, tenha uma plantinha em casa, caso você, como eu, não pode estar em contato direto com a natureza, né, assim, caminhando numa floresta, não sei, num bosque e tal, mas tenha uma plantinha em casa que você cuide, que você goste, né, e gere, né, também fica essa mensagem, gere no seu dia essa conexão com você mesmo, tá? Então, isso é o mais importante, essa conexão conosco, né? Tornar útil o que todo mundo, toda a sociedade diz pra gente que é inútil,
né? Trazer para a utilidade, trazer para a nossa vida, trazer para o nosso dia a dia os pequenos prazeres que a sociedade diz que são inúteis, porque a gente tem que trabalhar, 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 trabalhar e se desconectar com a gente, né? Então, no momento, por exemplo, de dor, no momento de decisão, no momento de dificuldade, são exatamente esses elementos da nossa essência que vão pulsar e vão nos ajudar a decidir, vão nos ajudar a tomar a decisão correta de uma determinada, com relação a uma determinada coisa. Tá bom, gente? Então, foi essa a nossa meditação poética de hoje, tá? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!